Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa sexta-feira para finalizarmos essa semana juntos e meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós queremos encerrar essa semana refletindo com você como podem duas pessoas andarem juntas se não estiverem de acordo. Esse texto vem de Amós 3:3, nós estamos fazendo a leitura do profeta Amós completa nesses dias, e é um texto muito utilizado em casamentos, quando fala da união de um homem com uma mulher, e eles vão começar então a compartilhar a vida juntos, um texto lindo para casamentos e para reflexão sobre o nosso relacionamento familiar. Mas também nesse contexto nós vemos que esse texto foi escrito em relação ao relacionamento do povo de Deus com Deus. A Bíblia fala de pessoas como Enoque, lá no princípio, que caminhou com Deus tão próximo, tão íntimo, até que Deus o tomou para si. Então nós queremos refletir como que podem duas pessoas caminharem juntas se não estiverem de acordo. Como nós podemos desfrutar um melhor relacionamento no contexto conjugal, familiar, com a sociedade ao redor, mas especialmente na nossa intimidade com Deus. Vamos ler hoje Amós 3 e também o capítulo 4, que é uma continuação, 2 capítulos bem curtinhos. Te convidamos a meditar conosco e ao final dessa leitura, eu e a Rafa queremos orar também pelo final de semana que está chegando, pela sua família e qualquer motivo de oração que você tenha, nós queremos em fé orar juntamente com você. Sim, então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse novo dia, obrigado por essa nova manhã, que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós pedimos, Pai, vem falar conosco através dessa leitura, que a tua palavra tenha lugar em nosso coração, Pai, e traga arrependimento, traga, Pai, sobre os nossos corações o desejo de conhecer e prosseguir em conhecer mais o Senhor. Nós te amamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diz assim então Amós 3, ouçam essa palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Dentre todas as famílias da terra, escolhi ou conheci apenas vocês. Por isso, eu os castigarei por todas as suas maldades. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? O leão ruge na floresta, se não apanhou a presa alguma. O leão novo ruge na sua toca, se nada capturou. Cai o pássaro em uma armadilha no solo que não foi armada. Será que a armadilha que desarma, se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? O profeta vai em forma poética convidando o povo a refletir nos seus próprios caminhos. E outro verso bem conhecido é Amós 3, verso 7, que diz: certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Os profetas são servos de Deus, não são pessoas que têm dons especiais para si próprios, porque são melhores do que outros, mas são pessoas com chamado divino, capacitados para anunciar os planos que Deus tem dos céus para a terra. O Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O soberano Senhor falou, quem não profetizará? Proclamem nos palácios de Asdod e nas fortalezas do Egito. Reúnem-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do meu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam nos seus palácios o fruto da violência e da destruição. Portanto, assim diz o soberano Senhor: um inimigo cercará o país, ele derrubará suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Lembrando que Amós era contemporâneo do profeta Isaías. Eles viveram algumas décadas antes do exílio do povo de Israel do norte, na Síria, e também antes do exílio do povo do sul de Judá, na Babilônia. Eles já estavam anunciando, como muitos profetas ecoaram a mesma voz profética, de que o Senhor estava prestes a trazer destruição sobre a cidade e as famílias daquele povo, a menos que eles se arrependessem. Chamando o povo ao arrependimento, eles diziam que a consequência seria muito ruim se eles não se voltassem para os caminhos do Senhor.
Assim diz o Senhor, como o pastor arranca da boca do leão 2 pernas ou um pedaço de orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. O engraçado é que nós estávamos lendo esse texto com os nossos filhos e nosso filho observou que ele nunca tinha ouvido da palavra sofá na Bíblia. Já existia sofá naquela época. Essa palavra aparece desde o livro de Jó, de Gênesis, algumas vezes traduzida como sofá, um assento, às vezes como uma cama onde uma pessoa também podia se sentar, provavelmente num lugar mais na antessala do que no quarto para dormir. Mas é interessante que fala que assim como às vezes um pastor arranca um pedaço de orelha, uma perna da boca do leão, assim o Senhor iria salvar o povo de Judá. Eles seriam atacados, mas o Senhor salvaria pelo menos parte deles. Verso 13. Ouçam isto e testemunham contra a descendência de Jacó, declara o soberano Senhor, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. Os chifres do altar serão cortados e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno, assim como a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. E segue no capítulo 4, Amós 4, dizendo: ouçam essa palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres, e ele nomeia o porquê, novamente, que o povo estava desagradando a Deus, por oprimirem os pobres, vocês que esmagam os necessitados, e dizem ao Senhor deles: tragam bebidas, e vamos beber. O soberano Senhor jurou pela sua santidade: certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis de pesca. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon, declara o Senhor. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã ofereçam os seus sacrifícios e no terceiro dia os seus dízimos. Queime pão fermentado com oferta de gratidão e proclamem em toda a parte as suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o soberano Senhor. Deus falando das práticas que não agradavam a ele, que os israelitas estavam repetidas vezes fazendo, e isso daí estava desagradando, deixando eles mais longe do Deus deles, que os ama. Sim, e o Senhor diz: fui eu mesmo que dei a vocês estômago vazio em cada uma das suas cidades e falta de alimentos em todo lugar. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive de vocês a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação recebeu chuva, outra não, e secou-se. Gente de 2 cidades ia cambaleando de uma cidade para outra buscar água, sem matar a sede. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas. Castiguei com pragas e fungos. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada e deixei que capturassem os seus cavalos. Enchi o seu nariz com o mau cheiro dos seus acampamentos. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas das suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra, 2 cidades que foram destruídas com fogo enviado pelo Senhor intencionalmente. Ficaram como um tição tirado do fogo. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso ainda o castigarei, ó Israel, e porque farei isso com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Aquele que forma os montes, que cria o vento e que revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas
e pisa sobre as montanhas da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Sim, esses são os capítulos 3 e 4 de Amós, já se aproximando. É interessante que Amós é escrito em forma poética. Imagine um triângulo do capítulo 1 até o capítulo 4 que nós lemos. O profeta vem anunciando o juízo do Senhor por causa da maldade dos povos ao redor e finalmente também sobre os povos de Judá e de Israel. Nós estamos chegando na metade do livro, ele está no cume dessa proclamação profética, preparando o terreno para fazer um apelo ao arrependimento. No domingo nós vamos retornar para ler o capítulo 5, que é um belo chamado ao arrependimento. No ápice, no ponto mais alto desse livro, o profeta, tendo preparado o coração do povo, chama ao arrependimento, para que eles possam desfrutar as bênçãos de Deus. Mas ele deixa bem claro que o Senhor não deixaria impune o culpado. Aqui, inclusive, no final do capítulo 4, tem um convite: prepare-se, Israel, para se encontrar com o seu Deus. Que chamado lindo, pessoal, assim como nós vimos com a leitura do profeta Oséias, que foi o primeiro profeta menor, depois com Joel e agora também com Amós. Deus demonstra de forma muito pessoal e até mesmo humana, para que o povo pudesse compreender o amor de Deus, o chamado para que eles se voltem para Deus e possam de fato desfrutar das suas bênçãos. Mas a mensagem profética, assim como a mensagem que Jesus anunciou, a mensagem apostólica, é clara de que Deus não deixaria impune o culpado. Hoje nós temos ouvido um ensino cristão que enfatiza muito a tolerância, e essa não é a mensagem bíblica. A mensagem bíblica é que Deus é amor, Ele é longânimo na sua paciência, mas Ele também castiga o culpado. Infelizmente não se fala muito sobre o pecado e esses alertas que os apóstolos, o próprio Jesus e, como estamos vendo, os profetas trazem na palavra de Deus para nos alertar, prepararmos para nos encontrarmos com o nosso Deus. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 11:22, considerem a bondade e a severidade de Deus, porque o Senhor não vai deixar impune o culpado. Nós começamos refletindo sobre como duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo. Hoje pela manhã eu estava vendo em Provérbios 16, verso 5, diz que o Senhor detesta o orgulhoso, ainda que ele junte as mãos, ele não ficará sem castigo. Ou seja, ainda que ele faça acordos com outras pessoas, ainda que o orgulhoso sente na mesa para tentar dialogar, ou ainda que ele junte as suas próprias mãos para implorar misericórdia, as Escrituras são muito claras que Deus não permitirá o orgulhoso, o culpado, sem castigo. Então, a maneira como nós podemos caminhar juntos com Deus, com os nossos familiares, com o nosso cônjuge, é através de preparar o nosso coração para humildemente servirmos, caminharmos juntos. Sim. Não é? E Deus, como Ele se agrada da humildade, do arrependimento. O tempo todo, nas mensagens dos profetas, mostra isso. Que o povo, o que o povo precisava de fazer? De parar aqueles atos reprováveis que eles estavam fazendo e se arrepender. E se eles se arrependessem, se eles entregassem o coração deles ao Senhor, Deus não enviaria o que estava prestes a acontecer, porque eles tinham tido esse coração humilde de render ao Senhor. Então, talvez, muitas vezes na nossa vida, nós precisamos olhar para o Senhor e falar: Senhor, nessa situação, em todas as situações nós precisamos entregar nas mãos de Deus, mas muitos momentos nós estamos tentando fazer por nossa própria forma, nosso próprio jeito, que nós pensamos que é o melhor, ou talvez confiando em outras pessoas e não colocando a nossa confiança no Senhor. Então, que